Muito bem, estamos agora com a prova em mãos. Aí na sua apostila, a prova está na íntegra. Aqui eu recortei a prova para caber melhor nos slides, tá bom? Então eu quero que você leia comigo, acompanhe aí a leitura dessa primeira parte, que ela vai ser praticamente a mesma com diferentes aspectos associados aí à pontuação, ok? Acompanhe a leitura. Nesta prova, faça o que se pede usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. E aí eu sugiro já de imediato, faça o rascunho da sua redação. Planeje a redação e faça o rascunho. Em seguida, transcreva o texto para o verso da folha de respostas barra texto definitivo no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. E aí a dica que eu dou é a seguinte: não passe a limpo imediatamente. Olha, estrategicamente, faça da seguinte maneira: comece pela prova de redação, leia a prova, faça o rascunho da redação, planeje a redação, faça o rascunho da redação. Terminada essa parte, aí vá para a parte das questões objetivas. Responda as questões objetivas todas direitinho. Terminou de responder, aí você volta agora para passar a limpo a redação. E por que é importante fazer isso dessa maneira, nessa ordem? Porque às vezes esse tempo que a gente fica distante do rascunho que a gente produz ajuda a gente a perceber, na hora de passar a limpo, possíveis erros que a gente tenha cometido. E aí a gente já corrige logo. É importantíssima essa distância entre a produção do rascunho e agora o momento de passar a limpo. Passe a limpo e depois vá para a parte do cartão resposta marcar as respostas de sua prova. É uma excelente estratégia, testada, comprovada. Milhares de alunos já fizeram dessa forma e se deram muito bem. Pois bem, qualquer informação, segundo ponto, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizada será desconsiderado. Então, galera, ele entenda. Linha 1 começa a redação, linha 30 termina a redação. Acabou. Nada mais e nem extrapole as margens. Ok? Terceiro ponto. Na folha de respostas barra texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que contenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Lembra o que eu havia falado? Cuidado com qualquer tipo de sinal que possa sugerir ideia de identificação, ok? Então fica ligado. Quarto ponto. Aí sim, na sua prova vai vir diferente. Porque na prova, a nota de conteúdo, a sua dessa vez agora, ela vai valer 20 pontos, até 20 pontos. Então aqui olha o que acontece. Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 80 pontos, dos quais 4 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação, que envolve legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos, e estrutura textual, que é a organização das ideias em texto estruturado. Essa divisão de pontos provavelmente vai acontecer também na sua prova. A questão é a quantidade de pontos que serão atribuídos, porque você vai ter 20 pontos na prova discursiva, ok? Em termos de nota de conteúdo. Próximo ponto foi o texto de apoio que veio junto com essa prova, né? Olha só o texto de apoio que você tem aí. Ele foi escrito por Flávio Oliveira, o artigo intitulado Demanda Cidadã, e estava esse artigo no jornal O Globo. Aqui ele vem com adaptações. Então vamos ler rapidamente aí o fragmento do artigo, que diz assim: convocada pela Defensoria Pública do Rio, a comunidade do Complexo do Alemão começou a chegar 2 horas antes do combinado. Enfileiraram-se em busca principalmente de carteiras de identidade de trabalho, ícones da entrada na sociedade formal. Houve 2 dúzias de coleta de material genético para exames de comprovação de paternidade. Foram entrevistadas 180 moradoras sobre saúde, maternidade e violência doméstica.
Uma cidadã transexual foi atrás de orientação para trocar de nome. Mães pediram tratamento psicológico para filhos com sintomas de síndrome do pânico. Segundo a presidenta da Associação de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, quando conversamos, percebemos que a violência permeia o discurso, mas os moradores têm outras demandas. Denunciam a falta de alguma instituição que os defenda da vulnerabilidade. A agenda dos moradores do Alemão envolve 5 ações: moradia, saneamento, educação técnico-profissional, políticas para jovens e espaços de lazer, esporte e cultura. Bem, aí está o texto. Não é? Agora vem a proposta que foi lançada. Observe aí. Ó. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Ó, esse é o comando. Ó. Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E o comando não para bem aí não. Ele continua. Veja, vem agora o tema. Segurança pública, 2 pontos. Polícia e políticas públicas. Olha a continuação do comando. Ao elaborar o seu texto, faça o que se pede a seguir. Primeiro ponto. Disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. Aí o valor nessa prova foi 25,50 pontos. Dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública, valor 25,50 pontos. E discorra, ou seja, fale a respeito, discorra acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado. Também valendo 25 pontos, totalizando nesse caso aí 50 pontos para essa prova. Então, galera, aí está a prova. Você tem na sequência, voltando aqui, ó, um comando geral, depois o texto motivador, pode ser mais de um texto, e depois o tema propriamente dito com os comandos respectivos e os subtópicos que devem ser abordados. E aí, qual é a primeira coisa que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer é o planejamento. Ó. Tem um tema central, tá vendo? Segurança pública, polícia e políticas públicas, e os tópicos que vão orbitar, que vão girar em torno desse tema central, ok? A questão é como distribuir, como organizar essa redação a partir desses dados. Como distribuí-los? E aí veja que eu coloquei de forma circular. Por que eu coloquei de forma circular? Para você entender que esses subtópicos, eles não têm assim uma ordem obrigatória para você seguir. Obviamente, exemplos devem ser dados depois que você apresenta um determinado posicionamento. Porém, os outros 2 aspectos, veja, segurança como condição para exercício da cidadania, ausência do poder público e presença do crime organizado, são tópicos que você vai escolher a melhor ordem para distribuí-los dentro do texto. E aí, o que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, eu sugiro que você planeje a redação, distribuindo as informações na estrutura da redação da seguinte maneira. Pense, desses elementos, qual é o que cabe melhor na introdução? Depois pense, e no desenvolvimento? Qual seria a sequência mais adequada para estabelecer essas informações? Na conclusão, o que eu vou fazer? Aí a gente já fez alguns estudos sobre introdução e conclusão. Então, olha só o esquema que eu escolhi para essa redação. Na introdução, eu vou fazer a apresentação do tema, eu vou dizer o que é segurança pública, e vou apresentar o tópico segurança como condição para o exercício da cidadania. No desenvolvimento, primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre o papel da polícia e finalidades das políticas públicas. Logo em seguida, eu vou falar dos exemplos da ação do Estado na luta pela segurança. Tem aqui um probleminha, vamos corrigir logo imediatamente. Aqui, públicas. Pronto, corrigido.
Então, dando prosseguimento, eu vou falar a respeito dos exemplos da ação do Estado na luta pela segurança pública. Só que também teve um aspecto lá no texto, nos comandos, que ele tem que ter um olhar especial, porque ele constitui algo que se opõe à ideia de segurança pública, que é a presença do crime organizado. Então, o meu penúltimo parágrafo, eu vou começar com o porém, marcador de oposição, para colocar o problema, a ausência do poder público, mas as consequências dessa ausência, que é a presença do crime organizado, uma ameaça à cidadania. Feito esse desenvolvimento, eu vou partir para a conclusão, começando com a expressão por tudo isso, já que eu vou falar bastante coisa. Em seguida, eu vou fazer a retomada do tema, partir logo depois para as considerações e inferências e finalizar com aquela frase, aquela que eu havia falado sobre a conclusão. Não é? A frase do parágrafo, a frase de conclusão do parágrafo e ao mesmo tempo de conclusão para o texto. Beleza? Então, galera, ficamos aí. Na próxima aula eu vou mostrar a redação produzida, tá bom? Vou mostrar a redação produzida. Aquele abraço.